Ok, boa noite. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada. Um grande abraço a esta casa, lá da equipe da Casa Raul Machado, na costeira de Pirajubaé. A todos vocês, muito obrigado por esse trabalho de fraternidade que nós fazemos pela divulgação da doutrina espírita. Muito bem, nosso tema de hoje, obediência e resignação, um caminho para o progresso moral. Nós temos aqui o nosso querido Chico, mandando um beijinho para você. E no Congresso Espírita, Brasileiro de 2010, teve como abertura esta frase do Chico, uma frase muito bonita, que ele diz: tudo que eu aprendi com a doutrina espírita, nós precisamos nos renovar. Então, fica aqui esse lembrete do Chico. Que Deus abençoe os nossos propósitos na noite de hoje, os meus, os seus, né, para que a gente possa então ter uma abençoada noite. Que a gente, quando sair daqui hoje, sinta muita paz no seu coração. Meu nome é Miriam, sou professora e estamos então aí no nosso trabalho para a nossa vida. O nosso tema vem então do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 8, onde nós temos a instrução do Espírito Lázaro, de 1863, que ele vai tratar então sobre a obediência e a resignação. É uma página muito bonita e ela é uma página que nos remete muito a que faz a gente pensar um pouquinho sobre essa questão. Lá no início do capítulo, ele fala: a doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura. Quando eu estava iniciando esse tema, eu lembrei muito das nossas crianças da evangelização. Hoje nós temos algumas crianças aqui. E nós, como evangelizadora, né, então brincamos com as crianças. A gente sabe que brincar com as crianças, né, vai imprimindo nelas coisas muito sérias. Então, quando nós terminamos os nossos encontros da evangelização, a gente dá as mãos, nós ficamos de mãos dadas, fazemos uma grande roda para fazer a nossa oração final. E eu digo assim para elas: vocês querem ser felizes nas suas vidas? Vocês querem ser felizes? Ter um futuro bem bonito? Lógico que eles logo vêm e dizem: sim, professora. Eu disse: então, muito bem, eu tenho um segredo para vocês que eu vou contar, uma mágica para a vida de vocês. Aí eu disse: o que é? É simples. Obedecer ao papai e à mamãe. Obedecer àqueles que cuidam de vocês, porque muitas vezes não é o papai e a mamãe, muitas vezes é a avó, é a mãe e a avó, às vezes é a mãe titia, né? Então, obedeçam àqueles que cuidam de vocês, para que vocês então tenham um futuro muito bom. Amem sempre as suas mães e seus pais. Isso é muito importante, nós guardarmos dentro do nosso coração a gratidão aos nossos pais, para que nós possamos ter aberturas de caminho na nossa existência. E isso é um dado de verdade, isso é um dado muito certo e muito correto. Se nós tivermos alguma coisa no nosso coração que ainda nos impeça de amar o nosso pai ou a nossa mãe, de praticar o perdão, peçamos a Deus, que mora no fundo dos nossos corações, que perdoe a esse pai ou a essa mãe e que nos ajude a amar, nos ajude a ser gratos a esse pai e a essa mãe. E com certeza a nossa vida, ela tem um grande crescimento. Precisamos ouvir Deus, precisamos ouvir o nosso Pai Altíssimo.
temos esses momentos de vacilações, temos os nossos momentos de indiferença diante de condutas, de como a gente vai se conduzir entre o bem e o mal, as nossas escolhas. Será que escolha que eu faço agora? Será que essa escolha vai ser certa ou não vai ser certa? Será que eu vou dar o passo certo? Será que vai dar tudo certo lá na frente? Não sei. Então, pergunte ao seu coração, porque Deus está em nosso coração. Nós precisamos ouvir Deus. E quando a gente entra profundamente dentro do nosso coração e faz essa pergunta, Senhor, o que eu tenho que fazer? Me ajuda. Eu tenho certeza que muitos aqui já passaram por essa experiência, e eu já passei por essa experiência de momentos que eu teve que tomar decisões na minha vida, caminhos, para onde que eu vou. E eu conversava com meu anjo protetor, meu anjo de guarda, meu anjo, me ajuda, Senhor, me ajuda a saber por onde que eu vou caminhar agora, que escolha que eu faço. Depois, passado alguns tempos, algumas horas, ou o dia seguinte, vinha então uma certeza que brotava de dentro da alma. Aí eu sabia então que era a voz de Deus que falava dentro de mim e dizia, vá por este caminho. Mas precisamos ouvir Deus. Dia desses eu estava, último feriado que nós tivemos, muito gostoso, de bastante calor ainda, estava. E nós fomos, eu e meu esposo, nós fomos até ali a praia de Cacupé, onde tem o Sesc. E paramos, sentamos na beirada do mar. Era uma tarde muito gostosa. Uma calçada muito grande, eu percebi que tinha pessoas caminhando, tinha pais com as crianças e tinha um pai que estava ensinando uma menina a andar de bicicleta. Aquele momento quando os pais tiram as rodinhas de trás, né? Aquelas rodinhas que dão o apoio, e agora elas têm que aprenderem a se equilibrar na bicicleta. Então aquela menina deveria ter uns 4 anos de idade, 5 anos por aí. E eu observando o mar, daqui a pouco eu escutei aquela voz, aquele pai falando para a menina com uma voz poderosa, dizendo, minha filha, o primeiro passo para o erro é a teimosia. A teimosia é o primeiro passo para o erro. Eu disse, meu Deus, pensei, olhei para aquele pai não tinha mais do que 30 anos de idade. Ele não tinha mais do que 30 anos de idade. Não era ninguém de 60, era de 30 anos. Eu disse, meu Deus, que sabedoria desse pai. Minha filha, o primeiro passo, a teimosia é o primeiro passo para o erro. Ouça o teu pai. E quantas vezes nós somos teimosos na nossa existência de que nós não ouvimos Deus. Nós não ouvimos o nosso pai. Aqui esse livro que vocês devem conhecer bastante, vocês conhecem? Boa Nova, do nosso querido psicografia do nosso irmão X. Tem capítulos belíssimos. Eu gosto muito do último capítulo dele, todos eles são maravilhosos, mas o último capítulo é o capítulo número 30, e ele é o capítulo de Maria. Se eu ler esse capítulo 10 vezes, 20 vezes, 10 vezes, 20 vezes, eu vou chorar, porque ele é muito bonito. Quem não leu esse livro, tem esse livro na sua cabeceira. Então, lá nesse livro, na Boa Nova, no capítulo 6, que fala da fidelidade a Deus. No momento em que Jesus tem em torno dele os seus apóstolos, e o apóstolo Tiago vai fazer uma pergunta para Jesus. Ele diz assim, Senhor, qual a primeira qualidade a cultivar no coração para que sintamos
plenamente, nos sintamos plenamente identificados com a grandeza espiritual da tarefa. Qual é a nossa tarefa? Qual é a nossa tarefa? Mas quando a gente pensa, mas Tiago tinha uma tarefa espiritual, ele estava ali como Jesus estava reunindo os seus apóstolos, que grandiosa tarefa, mas e as nossas tarefas? E as nossas tarefas de mães, as nossas tarefas de pais, as nossas tarefas como empregados, como patrões? Não importa o que nós estamos fazendo, nós estamos dentro desse momento da nossa vida, dentro das nossas situações, nós temos tarefas. E como é que nós estamos observando essa tarefa? É uma grandeza espiritual, é uma tarefa de grandeza espiritual no ser mãe, no ser pai, no ser um bom empregado, no ser um bom patrão, no ser um bom colega de trabalho, no ser um bom amigo. Em tudo, em qualquer tarefa, nós podemos redimensioná-la sempre para uma grandeza. Todos os dias nós marcamos os nossos passos. Hoje eu vou fazer isso, depois vou fazer aquilo outro, eu vou para o emprego. Muitas vezes nós estamos dentro de 20 anos dentro de uma empresa, vamos dizer assim, o mesmo trabalho todo dia. Mas não importa que seja todo dia, porque a cada dia desses eu posso, no dia de hoje, eu quero fazer diferente, melhor do que eu fiz ontem. Então é a motivação que vem lá de dentro da nossa alma, de aquilo que a gente faz cotidianamente, da gente fazer aquilo de maneira diferente, com outro humor, com outra alegria. De onde nós estávamos com o coração em gratidão, por a gente estar ali junto daqueles. Que coisa boa! Então Jesus diz a Tiago, vai responder a Tiago assim: Tiago, acima de todas as coisas, é preciso ser fiel a Deus. Quando nós viemos da espiritualidade, quando nós nos preparamos dentro da nossa reencarnação, provavelmente a gente pensou na espiritualidade, como que seria o desdobrar das nossas tarefas aqui na Terra. E dentro dessas tarefas, havia sempre uma coisa que provavelmente a espiritualidade já ia colocando muito dentro dos nossos corações. Ama a Deus sobre todas as coisas. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Sempre Deus em primeiro lugar. Sempre Ele em primeiro lugar. Temos 3 imagens aqui. Nós temos uma imagem desse movimento da internet, né? Esse movimento novo que salta aos olhos tudo o que acontece, que vem acontecendo desde da metade do século XX para cá. Nós temos ali um homem fazendo a contagem de moedas, temos ali o capitalismo, como que fosse uma figura do capitalismo. E na figura de baixo, nós temos então uma frase de Voltaire: todo ser humano é culpado do bem que não fez. E temos ali uma situação de miséria. Onde que vai essa nossa observação? Que a nossa palestra de hoje, essa exposição de hoje, ela tem como objetivo fazer essa mexida dentro das nossas consciências. Quando eu estava preparando essa exposição, eu fui na minha estante e peguei o livro O Céu e o Inferno. Vou pegar O Céu e o Inferno. Vou ver se eu encontro alguma coisa que me ajude dentro a ilustrar. Eu gosto muito de ilustrações para esses momentos. E a espiritualidade sempre é muito bacana com a gente, sempre nos ajuda. E quando eu abri lá no Céu e Inferno, em Expiações Terrestres,
e eu li o capítulo de expiações terrestres. São, então, as comunicações de Kardec, da equipe de Kardec, na evocação daqueles espíritos, naquela qualidade. Depois, quando Kardec organizou, aqueles espíritos, eles estavam na qualidade de expiações terrestres. Meu Deus, que ensinamento para o meu coração. Eu tenho certeza que, desde quando eu li estas páginas, eu acho que vocês, quando vocês encontram uma pessoa na rua com muitas dificuldades, na mendicância, né, os nossos corações se condoem. Mas quando eu li expiações terrestres, e muitos daqueles ali passaram pela existência na qualidade de mendigos, que momento, que ensinamento esses espíritos nos deixaram dentro deste livro que é pouco lido pelos espíritas. Então, sugiro para vocês, leiam, vocês vão gostar. Muito bom. Se der tempo, no final, eu conto para vocês uma história de um deles. Então, vamos lá. Voltando aqui. Lá, de novo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 8, né, nós temos, no segundo parágrafo dele, tem uma parte, então, que Lázaro vai dizer o seguinte, muito especial. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. O seu vício é a indiferença moral. Quando, lá no início, quando Lázaro vai falar que essas duas virtudes, obediência e resignação, fazem parte de toda a doutrina de Jesus, ele vai dizer também em seguida, que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Bonito, né? Eu acho muito bonito. Obediência é o consentimento da razão e resignação o consentimento do coração. Não é a resignação conformista. Ah, tá bom, então tá assim. Não. Seria uma resignação dinâmica. Mas sigamos. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Gente, vamos pensar. Desde a invenção da energia elétrica, desde a invenção da lâmpada elétrica, olha só as coisas que mudaram no nosso mundo. Eu pegando de lá, apenas daquele ponto, da energia elétrica, né? Quando da lâmpada elétrica, quando a lâmpada de eletricidade, desculpa. Tudo que veio a acontecer, tudo que tem acontecido muito desde a década dos anos 60. Eu sou do tempo ainda da vitrola, da radiola. Quem é que já não teve uma radiola na sua casa? O pessoal da minha idade sabe, né? Era do tempo da radiola, né? Era do tempo do rádio. Depois veio o tempo da televisão, mas o tempo da televisão era uma televisão dentro do bairro, da comunidade, que todo mundo, na sua curiosidade, íamos e ficávamos na janela da vizinha, que ela deixava para nós vermos o que estava passando na televisão. Daqui a pouco, no afã de que essa televisão aparecessem as imagens coloridas, o que se fez? Se inventou o papel celofane, se colocava um papel celofane meio que vermelho, rosado, e aparecia então as imagens coloridas, não é verdade? É verdade. Então, olha só, que legal. Bicicleta era ganhar bicicleta quando tinha 12 anos de idade, ainda era dividida com a minha irmã, né? Então, assim, isso década de 60, e depois vem
todo esse movimento, uma atividade intelectual enorme. Então, no momento em que Kardec, em que os espíritos fazem a organização da doutrina, era um movimento que estava eclodindo. Muitas coisas estavam se preparando. Daqui a 100 anos, muitas coisas aconteceriam. O Livro dos Espíritos, 1857, 1957, olha, de 1857 a 1957, quantas coisas já aconteceram, tinham acontecido até ali então. E continuamos na nossa atividade intelectual muito intensa. Não sei o que será daqui a 50 anos. A gente não tem ideia ainda. Mas o vício dessa nossa geração ainda é o vício da indiferença moral. Ainda não conseguimos estabelecer essa atividade de progresso dentro de nós, dentro da humanidade, para que a gente tire essa palavra indiferença e que a gente comece a fazer coisas diferentes. E hoje é um momento em que se fala muito em ética e que se fala muito de moral, né? E que as pessoas às vezes ficam meio que perdidas. O que é ética? O que é moral? Parece que as duas coisas ao mesmo tempo. A gente vai procurar lá na filosofia. Vamos ver então. O que é ética? Buscamos lá em Oscar Wilde, ele diz: chamamos de ética o conjunto de coisas que as pessoas fazem quando todos estão olhando. O conjunto de coisas que as pessoas fazem quando ninguém está olhando, chamamos de caráter. Bonito, né? Faz pensar. Chamamos de ética o conjunto de coisas que as pessoas fazem quando todos estão olhando. O conjunto de coisas que as pessoas fazem quando ninguém está olhando, chamamos de caráter. E a gente vai pensar sobre tudo que está ao nosso derredor. Aí quando alguém fura uma fila, aí a gente diz assim, ele foi antiético, né? Se ele está na fila, se a gente aceita estar na fila, ok? Está dentro da ética. Um exemplo muito simples, bem simples sobre a questão de moral e de ética. Depois nós vamos ver o que Kardec vai falar de moral. Mas vamos numa ilustração bem simples. Por exemplo, um jovem está saindo da sua balada à noite. De noite aí a gente sente, no final da balada, sente fome. Antigamente, aqui em Florianópolis, quando a gente saía do baile, né, nós passávamos na rodoviária para tomar sopa. Era o final da noite, tomávamos sopa. Hoje não é mais assim, né? Hoje os meus filhos saem da balada, eles passam nas lojas de conveniência, nos postos de gasolina, coisa assim parecida. Muito bem, então esse jovem sai da sua balada, mas ele está com vontade de comer alguma coisa e ele entra numa loja de conveniência, mas ele percebe que ele está sem dinheiro, ou que o dinheiro que ele tem ali não é o suficiente para aquilo que ele quer comprar. Ele vai até a prateleira e ele fica olhando aquele barra de cereal, vamos dizer assim. Mas o que ele tem de dinheiro ali não é o suficiente. E ele faz, então, uma briga com ele, né? O bem e o mal. O que é que eu faço? Eu não tenho dinheiro, não, mas eu não posso levar essa barra, isso não é certo? Ele faz a luta do bem e o mal dentro dele. Se ele levar essa barra de cereal, ele vai usurpar, ele vai roubar. Ele vai estar transgredindo aquilo que está lá dentro dele, porque a consciência dele vai dizer para ele que ele está errado. Agora, isso é moral. A moral dele está falando alto.
Na questão da ética, ele vai estar então indo contra aquele comerciante, porque ele não tinha direito de tirar desse comerciante. Ele vai estar roubando e vai estar prejudicando o comerciante. Então, no momento em que ele está prejudicando o outro, aí então nós temos a situação da ética. Ele foi antiético. Mas no momento em que ele preferiu levar sem pagar, ele então trabalhou a questão da moral dentro dele. Vamos ver o que Kardec vai falar para nós. Nós temos aqui a figura querida da nossa Madre Teresa. O que é moral? No Livro dos Espíritos, na questão 629, é um capítulo que vai falar sobre o progresso. Tem a definição. Que definição Kardec pergunta aos espíritos? Que definição se pode dar da moral? E os espíritos vão responder a Kardec o seguinte: a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. O que aquele garoto lá na loja de conveniência fez com a barra de cereal? Ele ficou procurando observar dentro dele o bem e o mal. O bem, a regra do bem proceder. Funda-se na observância da lei de Deus. Aonde está escrito a lei de Deus? No Livro dos Espíritos tem essa pergunta que Kardec fez aos espíritos. Aonde está escrito a lei de Deus? E os espíritos respondem: na consciência. Então, na nossa consciência, lá no nosso interno, espíritos, nós temos toda esta lei. Então, por isso que muitas vezes, quando nós fazemos algo que vai contra a lei de Deus, nós nos sentimos muito incomodados. Mas é bom quando nós nos sentimos muito incomodados e quando nós sentimos frustrações dentro do nosso coração. Porque no momento em que eu me frustro, que eu me frustrei com aquilo, eu estou começando a ter um aprendizado, uma observação, um autoconhecimento. E que certamente depois eu não vou cair de novo naquele mesmo ponto. Eu vou conseguir ultrapassar. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então ele cumpre a lei de Deus. Toda vez que nós fazemos o bem a alguém, nós nos sentimos satisfeitos, não é verdade? É bom. A gente sente um bem-estar dentro da alma quando a gente faz algo de bom. Até quando a gente dá o lugar na fila, algo tão simples, mas a gente se sente bem porque a gente fez algo de bom para alguém. Falamos de ética, fomos lá na ética, vimos a questão da moral, mas e a indiferença moral? E Kardec fala que a indiferença moral, ela gera violência social, é algo muito sério. E onde é que ela está? Então, esse ponto aqui é um ponto para a gente pensar sobre isso. Toda vez que nós buscamos um conhecimento, nos chega, esse conhecimento é sempre bom quando ele nos toca a nossa consciência. Nós começamos a fazer leituras diferentes desse conhecimento e isso vai se imprimindo dentro da nossa consciência. A indiferença moral, ela está onde? Ela está na mídia. Todos os dias nós vemos na mídia e parece-me que isso vai sendo plantado dentro dos nossos corações, dentro de nossas almas, dentro dos nossos lares, porque todo dia tem notícia de morte,
Todo dia tem notícia de assalto, todo dia tem, e esses veículos, eles vão noticiando essas notícias sempre, 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 e isso vai meio que inculcando dentro de nós essas situações, e que daqui a pouco parecem que é simples, morreu um, morreu outro, morreu aqui, morreu acolá, e aquilo vai, é como se fosse nos jogos virtuais que as crianças brincam, né? São jogos muito perigosos, que eles vão brincar com situações de um matar o outro, situações de guerra, e aquilo vai sendo impresso dentro das lentes da criança, das lentes da alma da criança, e aquilo vai se tornando uma coisa muito comum. Então parece que tudo que a gente está vendo na mídia, tudo está se tornando muito comum. A morte, a violência está se tornando uma coisa muito comum. A gente está parado, sentado no sofá, ou lá na cadeira, lá na nossa cozinha, porque a televisão, antigamente, quem era a rainha do lar? Era a mamãe. Agora não é mais a mamãe que é a rainha do lar. A rainha do lar agora é a televisão, sim. Daqui a pouco eu já vou dizer que não é mais a televisão, que já é o celular, mas vou ficar na televisão. Então, estamos sentados na nossa cadeira ou no nosso sofá, vendo tudo aquilo passar, e está passando, porque está acontecendo lá, não está acontecendo dentro da minha casa, está acontecendo lá, e todo dia é aquilo. Meu Deus, que mundo é esse? Que mundo é esse? Que mundo é esse? E isso vai como que trabalhando essa indiferença moral. Ela está na sociedade também, a gente vê muito disso nessa sociedade. Infelizmente, nós ainda passamos pelas pessoas que estão na mendicância, no centro, vamos dizer, no centro da cidade, e a gente vê aquele que ficou dormindo na madrugada, ali na calçada. A gente passa, a gente gostaria de fazer alguma coisa, mas parece que, sei lá, parece que eu tenho vergonha, eu tenho alguma coisa que é um compromisso que é mais, que está sendo urgente, e eu não faço nada, mas aquilo também eu passo, e eu vejo aquele meu irmão deitado ali, e aquilo me incomoda, mas eu passo e eu vou. Nos incomoda bastante. Um dia, era um dia de noite, alguns anos atrás, uns 10 anos atrás mais ou menos, eu e meu esposo, nós estávamos vindo à noite, na região ali da prainha, e ali tem sinaleira, né? Naquele momento, o sinal ficou no vermelho, nós paramos. Nisso veio um menino de mais ou menos 10 anos de idade, e esse menino chegou até a janela do nosso carro, e eu disse para o meu marido, não abre, não abre, não abre. Aquele medo, né? A gente ouve aquelas notícias lá de São Paulo, e que dos assaltos, ali no Cobrasol dos assaltos, não abre, não abre. Meu marido abriu a janela, tem sempre moedas, ele tem sempre moedas no console do carro, pegou as moedas e deu para aquele menino. Em seguida, abriu o sinal, saiu e disse, mas é perigoso. Aí ele olhou para mim e ele disse assim, poderia ser o nosso filho, porque nós tínhamos na época, nosso filho, o mais novo, tinha a mesma idade, 10 anos de idade. Então, quando ele viu aquele menino pedindo ali no sinal, e que ele abriu com o coração, ele abriu o coração dele também, porque ele viu naquele menino que poderia ser o seu filho, porque ele tinha um filho de 10 anos de idade. Quando eu ouvi aquilo, né, chulap na minha cara, tomei alguns tapas, né, entre aspas, lá dentro de mim, e disse assim, não, realmente, ele tem razão. Meu marido me ensina muito, ele me ensinou, tem me ensinado muito sobre essa questão de
dessa coisa de doar para o outro. Quando tu vê alguém na mendicância, ele sempre coloca a mão no bolso. Ele sempre coloca a mão no bolso. E eu olho, eu acho que eu estou aprendendo alguma coisa. Por falar em aprender. Um dia no nosso trabalho, na nossa casa espírita, muitos anos atrás, até essa irmã hoje ela já está na espiritualidade. Nós, com o nosso trabalho de doação de cestas básicas, né? Sempre naqueles dias do mês, aí um dia essa nossa irmã chegou conversando, nós estávamos conversando sobre a cesta básica, ela fez assim o questionamento, a reflexão. Eu disse, será que está certo nós darmos esta cesta? Porque sempre, antes era a mãe, agora já está vendo a filha, e a gente está dando, e a gente está dando. Será que está certo assim, como nós estamos fazendo? Naquele momento veio um pensamento, olha, eu tenho quase que certeza que eles estão aprendendo a pedir, e nós estamos aprendendo a doar. O que nós temos que fazer ainda mais à frente, que nós precisamos nos antenar e observar sobre este trabalho, a espiritualidade vai nos dar esses encaminhamentos. Então, dentro da sociedade, existe essas indiferenças e a gente fica, e daí, o que eu faço? É certo, não é certo? Errado? Por onde que eu vou? Na escola tem indiferença? Tem muita indiferença. Na escola, sim, eu sou professora, eu vejo. Mas essa questão dessa indiferença, para que as coisas aconteçam diferente, na mídia, na sociedade, na escola e na família, que na família também tem muita indiferença, sim, precisamos fazer movimentos dentro de nós, de um progresso, de buscar o progresso evolutivo, de querermos fazer as coisas melhores, que o nosso propósito seja o propósito do bem, que todos os dias a gente possa olhar para o sol, para o céu, na nossa janela. Senhor, me ajuda a ser no dia de hoje luz, me ajuda a instalar dentro do meu coração o bem, que eu possa caminhar dentro do bem. Então nós estamos iniciando o nosso dia dentro de um propósito. E nós vamos conseguindo as coisas devagarinho, porque nada acontece, não existe milagre. E essas indiferenças, elas não vão se acabar assim. Eu vi a exposição sobre a questão da obediência e da resignação, agora eu vou passar a fazer tudo diferente. Não é assim. São conhecimentos que estão sendo depositados dentro dos nossos corações. A espiritualidade, junto de cada um de nós, vai como que abrindo os nossos discernimentos, porque uma palavra dita aqui é um pensamento ali, é um pensamento lá, é um pensamento acolá, e aquilo se deposita dentro de cada um de nós, que em determinado momento nos faz então pensar sobre. O primeiro princípio básico e ético do programa Amor Exigente, talvez muitos de vocês conheçam, ou se não conhecerem, ele é um programa fantástico. Ele é um programa de auxílio às famílias e às pessoas em dependência química. Mas eu diria que é para além disso. É um programa de prevenção na família, a questão dos comportamentos inadequados e a questão das drogas. É um programa maravilhoso. Se todos nós pudéssemos instalar este programa dentro das nossas escolas, se todos nós pudéssemos fazer dentro das escolas coadjuvantes, escolas de paz, porque nós estamos com as crianças dentro das escolas e estamos sozinhos. É uma professora que vos fala.
E dói o coração quando nós queremos fazer algo e nós não podemos fazer, porque nós precisamos dos pais. Ah, se os pais pudessem ter uma escola dentro dessa escola, para que em determinados momentos, vamos lá, vamos pensar, porque as coisas estão caminhando com muita rapidez, muita rapidez, muita rapidez. Hoje uma mãe chegou à escola, o menino hoje já está com 13 anos, e ela está reclamando que não está dando conta, porque o filho já está chutando ela. E não é classe pobre não, é classe média, uma boa média. Mas nós conhecemos a trajetória da criança, desde lá quando ele chegou com 6 anos de idade na nossa escola, a mãe já reclamava, e a gente dizia, mãe, atitude, o que é que os espíritos falam? Cuidado, quando naquela fase, ali, até os 7, 8, 9 anos de idade, é o momento de fazer as aparas. Depois, então, ir levando. Mas até aquela idade de ouro, a idade que existe, a luz da inocência, é o momento das aparas. Porque depois vai ficar muito difícil. O problema da família, escola e da comunidade tem as suas raízes na estruturação atual da nossa sociedade, aonde nós temos situações muito difíceis. E é impossível ficar indiferente. Trago para vocês 2 notícias, que é para acabar com a indiferença, de mexer com os nossos corações, e está acontecendo. No Globo, de 26 de fevereiro, agora deste ano, a sífilis, que era algo que já era para estar extinto, a sífilis na gestação sobe de quase 8 mil para mais de 28 mil casos. E no Brasil já são mais de 900 mil casos por ano. E o neurologista diz que a doença na gestação pode provocar a microcefalia. Agora, observem esta notícia. 28 de março de 2016. Menino de 8 anos de idade é internado por causa de dependência química. Há uns 10 anos, 15 anos atrás, quando nós ouvíamos que crianças de 12 anos de idade estavam tendo problemas de dependência química, nós ficamos, oh meu Deus, passaram-se 15 anos, estamos começando a ouvir que menino de 8 anos de idade, ele é internado. E essa criança, ele tem o problema do consumo de drogas desde os 5 anos de idade. E isso é um caso. E quantos tantos outros casos temos por aí? Questão 685 do Livro dos Espíritos, capítulo maravilhoso, Lei do Trabalho. A preocupação de Kardec. No final desse capítulo, Kardec vai fazer as suas observações, suas considerações. Ele diz o seguinte: considerando-se a aluvião de indivíduos, ou seja, o grande número de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freios e entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que aí decorrem, não é verdade? Sim. Vocês sabem, se vocês fizeram uma pesquisa neste site, aí embaixo, nas 3 horas da tarde de hoje, eu acessei esse site, ele dá os números em tempo real, é uma loucura. Em tempo real. Até as 3 horas da tarde tinham nascido no mundo 245 mil, reencarnado 245 mil espíritos. Provavelmente agora,
nós estamos em torno de uns 350 mil espíritos reencarnados hoje no mundo. Meu Deus! E muitos desses espíritos estão em muitas condições, como aquele menino lá de Maceió. Vocês sabem quantas pessoas morreram hoje, até hoje, de fome no mundo? Morreram hoje de fome no mundo? 19.176 pessoas hoje. Sabe quantos habitantes hoje tem o mundo, até as 3 horas da tarde? 7.430.000.000, números redondos. É muito sério. Até hoje, às 3 horas da tarde, nesse ano, já nasceram no mundo 51 milhões de espíritos. E Kardec foi muito previsível, foi muito pontual da preocupação, da aluvião de indivíduos que são lançados todos os dias na torrente da população. E qual é a saída? E ele fala da educação moral. Mais à frente, depois dessas considerações, ele vai falar que a lei do trabalho, sobre o trabalho, que o trabalho é algo que é importante para o indivíduo, e a economia observa que tem que existir esta condição para o mundo, produção, consumo. Mas Kardec vai dizer, mas estão esquecendo de colocar algo dentro da economia, porque senão ela se torna muito teórica, que é a questão da educação. Ele diz, não a educação intelectual, mas a educação moral. Ele diz, mas não é a educação moral aquela dos livros, não. É uma educação diferente. É aquela que forma os caracteres, que incute os hábitos, de que, como que família, como que nós, quando temos esta criança na nossa mão, como cuidar desta criança, como inserir hábitos, como dar uma educação moral, porque até a educação moral, estão querendo terceirizar a educação moral para a escola. É verdade. Não, mas tem que ensinar, sim, a escola, ela complementa. Emmanuel fala que a escola é o complemento dessa educação, mas a educação moral, essa educação do caráter, ela tem que começar lá em casa. Porque às vezes a professora lá na escola fala, mas meu filho, a sua mãe não disse que você tem que fazer assim, assim. Não, mas a minha mãe nunca me disse isso, meu pai nunca me disse isso. Então ele vai ouvir lá na escola. Aquelas que formam os caracteres que incutem os hábitos. O mundo terá hábitos de ordem e previdência, diz Kardec, para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável. Então, cada vez que formos trabalhando nas nossas crianças, a questão do caráter, de buscarmos que esses filhos sejam filhos de bom caráter, vamos ter então hábitos de ordem e de previdência na nossa sociedade. Quando nós, na terceira idade, subimos num ônibus, quando esse jovem, essa criança for trabalhado, o caráter bem trabalhado, quando nós entrarmos dentro do ônibus e ficarmos em pé dentro do ônibus, este jovem, essa criança, né, mais jovenzinho, ele vai levantar do banco e vai nos dar o lugar. Porque hoje não está sendo assim, não. E sem falar das grávidas, que muitas vezes não ficam em pé. Um dia desses eu vi coisa bonita, coisa linda, no ônibus da Insular. Subiu uma moça grávida, uma gravidez bonita.
E ela ficou em pé, ali na frente. O cobrador disse assim: motorista, para, motorista, para. Oh, não toca o ônibus enquanto alguém não der o lugar para essa moça que está grávida. Foi se levantando um monte. Mas precisou o cobrador dar essa ordem. Olha só que coisa bacana. Dar essa ordem. O que ele fez? Ele disse não à indiferença. Enquanto que para muitos estava assim: não vejo, eu vou olhar para fora. Não. Para o ônibus motorista, porque quem é o líder do ônibus é o motorista, mas ele, na autoridade dele de ser humano, ele para o ônibus e que só toca o ônibus depois que alguém der lugar para essa senhora. Um instantinho, deram lugar para ela. Nunca vou esquecer essa cena que eu vi. Nunca vou esquecer. Meus irmãos, aí os espíritos vêm e nos dão o grande conselho. Meus irmãos, submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Vamos abrir os nossos ouvidos a esta santa doutrina. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Então tem um progresso intelectual muito intenso na nossa geração. Sim, tem bastante. Mas nós precisamos de trabalhar esse outro progresso, o progresso moral, nossas almas. E a doutrina espírita, ela tem todos os instrumentos para nos auxiliar. Bendita e santa doutrina. Resignação à lei de Deus. Quando ele fala lá em obediência, depois fala assim, resignação. Falamos muito sobre essa questão da obediência, essa lei de Deus. Mas é preciso também ter nos nossos corações a resignação, o consentimento do coração, de saber que existe algo de divino dentro de nós, que supera tudo e que nos ajuda a dizer sim, perante momentos difíceis, situações que nós não podemos mudar. Mas não é a resignação do conformismo, como eu já tinha falado, não. É a resignação dinâmica, a resignação construtiva. Vai passar esse momento, mas daqui a pouco vai ser diferente, e eu vou aprendendo a passar e fazer diferente dentro deste momento, da melhor forma possível. Sem revolta, porque a pior coisa que existe, e os espíritos nos chamam a atenção dentro desses momentos difíceis, é a nossa revolta, a nossa desobediência, a nossa blasfêmia perante os momentos difíceis da nossa vida. Mas a resignação, o consentimento do coração, eu aceito, Senhor, que seja feito segundo a vossa vontade. Mas me ajuda a trabalhar para que eu possa ir passando por este momento difícil. E Jesus, então, vai nos falar: se guardares os meus mandamentos, se guardares a minha lei, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Nós ouvimos sempre tudo o que vem do Evangelho e precisamos ouvir esse Evangelho. Que Jesus nos ajude a ter uma clareza, o discernimento de ouvir a palavra dele dentro do nosso coração e de nos apaixonarmos por Jesus. Santo Agostinho dizia assim, que conhecer Deus é uma grande aventura. E eu acredito que se apaixonar por Jesus, buscar se apaixonar por Jesus, conhecer Jesus também é uma grande aventura. Eis aí uma grande tarefa de uma grandeza espiritual nos nossos caminhos de espíritos aqui reencarnados. A tarefa de conhecer Jesus.
Vamos ver se eu consigo. Nós vamos ver se vai dar certo a nossa música. Tá certo? Vamos lá, vamos torcer, porque quero dizer uma coisa para vocês assim. O Antônio vai me ajudar? Ah, Antônio, tu é tão bacana, tão querido, que bom. Imagina, né? Ah, não, é o Carlos, né? Isso. Então tá, então dá paradinha. Obrigada. Quando, numa aula de yoga, quando chega o último momento, momento do Savasana, é o momento do relaxamento. Então a professora sempre nos diz assim, no momento do Savasana, é o momento que tudo aquilo que nós fizemos, ele vai começar a ser impresso dentro da nossa consciência. Então eu vou deixar aqui para vocês, vou trazer agora essa música, para que ela possa, que esse momento seja o nosso momento de Savasana, de relaxamento, e deixar que essas coisas que a espiritualidade trabalhou dentro dos nossos corações, ela possa então se acomodar dentro de nós. Com muito carinho, muito obrigado a cada um de vocês. A atenção de vocês foi excepcional, foi de uma caridade enorme. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês profundamente.